Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Hoje é domingo e dia de crônicas aqui no canal. Gente, dessa vez eu vou mostrar para vocês um livro que eu ganhei de presente, que se chama Os Sabiás da Crônica. É uma antologia de crônicas de vários autores diferentes. Eu ganhei esse lindo livro maravilhoso da Erika Kimoto. Quando o canal aqui fez mais um ano. Acredito que foi esse ano mesmo que ela me deu, não tem a data, mas foi esse ano mesmo, com certeza. Viu como é bom a gente guardar? Gente, é um livro maravilhoso, principalmente para quem ama crônicas como eu. Já vou mostrar mais. Olha, gente, que coisa linda. A contracapa aqui, né? É um livro que foi, como direi, o Augusto Massi organizou e prefaciou esse livro, contando um pouco da história da crônica no Brasil, através dos sabiás da crônica, que são, segundo ele, Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Stanislau Ponte Preta, José Carlos Oliveira. Então eu vou ler, tem várias fotos, olha, deles. Nossa, é um documento, sabe? Olha que coisa linda, olha, eles se reuniam, batiam um papo. Eu andei lendo uns trechos, não li tudo, naturalmente, mas conta... quase todas as crônicas que tem aqui, você vai ver o nome de dois deles, pelo menos, sabe? Eles se encontravam e trocavam ideias sobre crônicas. Olha só que bacana. E aqui ele conta, o Augusto Massi, ele é professor de literatura brasileira na USP, atualmente, né? Ele também é autor de alguns livros. E ele quis escrever esse livro aqui, em homenagem, né, aos sabiás da crônica. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem, porque eu não consegui guardar as datas. A capital da crônica, esse trecho. A história da crônica começou a ser escrita recentemente. Existe certo consenso crítico em torno de 3 ciclos. O primeiro, de 1852 a 1897, corresponde aos fundadores do gênero, Francisco Otaviano, José de Alencar e Machado de Assis. O segundo, de 1897 a 1922, aos cronistas da Belle Époque, Olavo Bilac, João do Rio, Lima Barreto e Orestes Barbosa. O terceiro, de 1922 a 1945, pertence aos modernistas, reunindo um corpus rico e variado. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Antônio de Alcântara Machado, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. Depois ele fala assim: os sabiás da crônica correspondem a um novo ciclo, do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ao fechamento da editora Sabiá, em 1972. Assistimos ao entrelaçamento de 3 gerações. Rubem Braga e Vinícius de Moraes são de 1913. 10 anos depois, Paulo Mendes Campos, 1922. Fernando Sabino e Sérgio Porto, 1923. Outros 10 anos e José Carlos Oliveira, 1934. E ele reuniu aqui algumas crônicas dos sabiás, tá? Eu achei muito, muito bacana, explica várias coisas, aonde que eram publicadas, saíam em revistas, né? Houve uma época que tinha uma revista chamada Manchete, eu lembro que eu era criança e meus pais gostavam. Tinha outra que era chamada Fatos e Fotos, era muito legal. Bom, eles dividem, tá vendo? Em autores. Então vai ter algumas do Rubem Braga, vai ter algumas do Fernando Sabino, e assim vai, né? Do Vinícius de Moraes.
Eu escolhi uma aqui para ler para vocês, é curtinha, que eu achei muito interessante. Achei, gente. Se chama O Estranho Ofício de Escrever. Eu achei o título assim o máximo. É do Fernando Sabino, tá? Provavelmente vocês até já conheçam, deve ter sido publicado em vários livros dele. Éramos 3 condenados à crônica diária. Rubem, no Diário de Notícias. Paulo, no Diário Carioca. E eu, no O Jornal. Não raro um caso ou uma ideia, surgidos na mesa do bar, servia de tema para mais de um de nós. Às vezes para os 3. Quando caiu um edifício no bairro Peixoto, por exemplo, 3 crônicas foram por coincidência publicadas no dia seguinte, intituladas respectivamente Mas Não Cai? Vai Cair. E Caiu. Até que um dia, numa hora de aperto, Rubem perdeu a cerimônia. Será que você teria aí uma crônica pequenininha para me emprestar? Procurei nos meus guardados e encontrei uma que talvez servisse, sobre um menino que me pediu um cruzeiro para tomar uma sopa. Foi seguido por mim até uma miserável casa de pasto na Lapa. A sopa existia mesmo e por aquele preço. Chamava-se O Preço da Sopa. Rubem deu uma melhorada na história, trocou casa de pasto por restaurante, elevou o preço por 5 cruzeiros, pôs o título mais simples de A Sopa. Tempos mais tarde chegou a minha vez. Nada como se valer de um amigo nas horas difíceis. Uma crônica usada, de que você não precisa mais. Qualquer uma serve. Vou ver o que eu posso fazer, prometeu ele. Acabou me dando de volta a da sopa. Logo esta, protestei. As outras estão muito gastas. Sou pobre, mas não sou soberbo. Ajeitei a crônica como pude. Toquei-lhe uns remendos, atualizei o preço para 10 cruzeiros e liquidei de uma vez com ela, sob o título Esta Sopa Vai Acabar. Estranho ofício é este de escrever. De toda a crônica que publiquei na vida, houve sempre um leitor para achar que era a melhor e outro a pior que já escrevi. Crônica? Nunca a célebre definição de Mário de Andrade sobre o conto. Veio tão a propósito. Crônica é tudo aquilo que chamamos de crônica. Rubem Braga, de quem se diz que jamais praticou outro gênero, o maior cronista brasileiro, é autor de alguns dos melhores contos de nossa literatura, sempre tidos e lidos como crônicas. O mesmo se poderia afirmar de Paulo Mendes Campos. Quanto a mim, como dizia o poeta, outros que não eu, a pedra cortem. Limito-me a escrever aquilo que me agradaria ler, e ler passando preguiçosamente os olhos pela matéria escrita, à procura de uma brecha de interesse por onde entrar. Macaco velho, venho de longa experiência, para meter a mão em cumbuca. Nunca me esqueço o dia em que o Carlos Castelo Branco me disse, a propósito das crônicas que eu escrevia no falecido Diário Carioca. Já se vão muitos anos. Eu, se fosse você, parava um pouco. Esta sua última crônica estava de amargar. Parei 2 anos por causa disso. Quando recomecei, como todo cronista que se preza, vez por outra recauchutava um escrito antigo. A falta de coisa melhor. Confiante no ineditismo que o tempo lhe conferia. Até que chegou o dia em que no meu estoque não restava senão uma, jamais republicada. Aquela que o Castelinho havia estigmatizado com seu implacável juízo crítico. Vai essa mesmo, decidi, tapando o nariz e escondendo a cara de vergonha. Pois não vem o mesmo Castelinho me dizer efusivo a propósito da mesmíssima crônica. É das melhores coisas que você já escreveu. Havia se esquecido o mandrião, e por causa dele eu passara 2 anos no estaleiro. Quando lhe acusei a distração, ele não se perturbou. Agora achei boa, ou a crônica melhorou, ou eu é que piorei. Gente, isso é para mostrar quanto as crônicas, além de serem muito pessoais para os escritores, para nós também.
Às vezes, uma crônica, sei lá, parece que cai que nem uma luva para você, aquilo que você precisava ouvir naquele dia, né? Às vezes, você não gosta, você fala, nossa, que coisa imbecil, não vi graça, enfim. Depende muito do teu momento de vida. E não é só com crônica que acontece isso, né? Com os livros também. Vocês já pararam para pensar que quando vocês releem algum livro, alguma poesia, alguma crônica, muitas vezes você fala, poxa, a primeira vez eu não curti, agora que eu estou curtindo. Interessante isso, né? Talvez seja o nosso amadurecimento como leitores, ou talvez seja o momento de vida que a gente está passando, né? Depois me digam aqui nos comentários o que vocês acham. Quando você faz uma releitura de um texto, seja ele qual for, por que às vezes você acha tão ruim e na segunda leitura você acha tão bom? E vice-versa. Muito estranho, né? De qualquer maneira, gente, o importante é a gente estar sempre lendo, né? Ai, como eu amo ler, gente. Como eu sinto falta quando eu tô muito ocupada com outras coisas e não dá tempo. Porque quando sobra um tempinho, eu tô tão cansada que eu não consigo nem ler mais. Mas é assim a vida, né? A gente vai tocando. Há épocas que a gente consegue ler mais, épocas que a gente consegue ler menos. E vamos indo, não é mesmo? Um beijo, gente. Um bom domingo para todos. Aproveitem esse friozinho, né? Que já em algumas cidades já está começando, né? Já estamos entrando no inverno, para ler com aquele cafezinho, aquele chazinho do lado, ou aquele vinhozinho, né? De repente, tá bom? Beijo! Obrigada!